A fome, em todo o mundo começa a ser novo problema, diz a ONU, Organizações das Nações Unidas. Devido à quarentena e sem ninguém poder trabalhar, a fome começa a bater em várias famílias, não só no Brasil mas em todo o mundo. Não deixe de se inscrever e compartilhar, para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Essa matéria do UOL nos dá uma ideia do que virá pela frente. Pandemia pode levar 265 milhões à fome. A crise do CV poderá jogar mais de 265 milhões de pessoas para uma situação de fome. O alerta está sendo publicado nesta terça-feira pela ONU e pela FAO, num informe sobre a desnutrição no mundo em 2019 e as projeções para 2020. Se no ano passado a estimativa era de 130 milhões de pessoas estavam em uma situação severa de fome, para 2020, porém, as estimativas apontam para a possibilidade de que esse número dobre, principalmente nos países mais pobres do mundo. CV-19 é potencialmente catastrófico para milhões de pessoas que estão por um fio, disse Arif Hussain, economista-chefe do Programa Mundial de Alimentação. A entidade prevê que precisa, de forma urgente, 350 milhões de dólares americanos para lidar com essa crise, mas alerta que recebeu apenas um quarto desse valor. África, Ásia e América Latina devem ser as regiões mais afetadas. Produção em queda, desemprego, perda de renda, queda de exportação, recessão global e crises sanitárias devem ser os principais ingredientes de um cenário considerado como alarmante. Os dados serão apresentados nesta terça-feira em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e trará um alerta. A crise pode reabrir uma onda de protestos sociais, assim como ocorreu em 2007 e 2008 com a alta no preço de alimentos. Apesar da crise, governos não conseguiram chegar a um acordo sobre um plano de ação mundial no fim de semana. Numa reunião mantida pelo G20, o governo americano bloqueou uma declaração final sob a alegação de que não aceitaria o papel central dado para a OMS numa resposta à pandemia. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de faltar alimentos por causa da pandemia do coronavírus. A informação é de Renan Porto. A ONU prevê um agravamento da fome no mundo com a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o número de pessoas com pouco acesso à comida pode dobrar em 2020, chegando a 265 milhões. Os especialistas estão preocupados com o fato de que os países com capacidade para doar os recursos aos países mais pobres estão reduzindo os repasses. A estimativa é que sejam necessários mais de 350 milhões de dólares de imediato para lidar com a fome. Ao todo, serão necessários entre 10 e 12 bilhões de dólares para financiar as medidas de assistência este ano. Nessa terça-feira, o número de casos de coronavírus confirmados no mundo passou dos 2,5 milhões, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Na África, uma das regiões que mais preocupa em relação ao aumento da fome, 23 mil casos de Covid-19 foram confirmados e mais de 1.000 pessoas morreram. Mesmo com os países iniciando uma saída gradual do isolamento, a pandemia de coronavírus continua forçando o adiamento de eventos culturais por todo o mundo. Na Alemanha, a tradicional Oktoberfest foi cancelada. O país registra quase 4.600 mortes e mais de 143 mil casos confirmados. Os alunos voltaram às aulas para fazer as provas finais. Na Espanha, a festa de São Firmino, famosa pela corrida de touros, também foi cancelada. Nas últimas 24 horas, o país registrou 430 mortes por Covid-19, número abaixo do que vinha sendo registrado nas últimas semanas. O número de infectados passa de 200 mil, 21 mil pessoas morreram. Temos uma previsão de mais de 185 milhões de pessoas enfrentando níveis de crise de fome ou pior, o que significa 135 milhões de pessoas na Terra que estão marchando em direção à beira da fome. Temos também um adicional de 130 milhões de pessoas que serão empurradas para a fome até o final de 2020, somando um total de 265 milhões de pessoas. Nossa análise mostra que quase 300 mil pessoas poderão morrer de fome a cada santo dia durante um período de 3 meses. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.